Olá pessoal, eu sou Peter Liu, sou especialista de acupuntura e medicina chinesa. Hoje vou mostrar para você uma fonte natural de vitamina K2. Quais são as fontes naturais de vitamina K2? Hoje em dia tem muitas pesquisas, muita gente ainda não sabe o que é a diferença de vitamina K1 e K2. Isso é normal, porque é uma ciência, a nova medicina, é uma medicina nova. Se você já está sabendo, parabéns. Se você não sabe também, alguma também eu não sabia, né? Você precisa saber o seguinte, que vitamina K, antigamente, só sabia que era K1, né? Vitamina K1 chama filoquinona, que a única função dele é coagulação. Então, aqueles pacientes que trombofolia, o médico fala assim, não pode nem comer uma folha verde, nem alface, nem rúcula, nada de folha verde, porque todas as folhas verdes têm vitamina K1. Ninguém falta vitamina K1. Agora, vitamina K2 é um K1 fermentado. Virou menaquinona. Não tem nada a ver com vitamina K1. Portanto, ele não participa da função de coagulação. Então, quando você vai engrossar meu sangue, vou morrer. Você não vai fazer isso. O vitamina K2 não faz função de coagulação. E que função que ele faz? Ele vai fortalecer seus ossos, dentes, ossos, vai tirar os ossos que não precisa, os cálcios que não precisa, na artérias, na sua aorta, no seu coração, no musculação. Por isso K2 é uma vitamina de rejuvenescimento. Depois eu vou fazer outro vídeo junto com ácido fólico, vitamina K2, ômega 3, são três vitaminas de rejuvenescimento. Então, K2, ele flexibiliza aquelas artérias calcificadas, previne pedra nos rins. Enfim, todo aquele lugar que não precisa ter cálcio, ele não vai ter. Onde precisa ter cálcio, ele precisa ter. Então, a vitamina K2 funciona desse sentido. E ainda, ele tem as proteínas que tem vitamina K2 dependente, inclusive colágeno. Por isso, aspectos que usa muito o K2, que tem essa fonte de vitamina, tem aspecto mais jovem, tanto na pele, artérias, os dentes, ossos, cardiovascular, tudo fica mais jovem. Inclusive as válvulas, né? Todos os válvulas, ele não pode ser calcificado. Então, portanto, ele é nesse sentido. Ele é um vitamina de rejuvenescimento. Então, agora você já sabe o que é a diferença de K1 a K2. Termina esse vídeo, você saberá muito mais fontes, né? Então, eu comprei aqui em Campinas. Onde compra essa natto? O natto, para você saber, é a soja fermentada. O natto está escrito em japonês, ok? Okamoto, uma loja em frente do Nipo, a Campinas, Camargo Paz. Todo mundo conhece o Nipo, né, de Campinas, Camargo Paz. Em frente dele tem essa loja do Okamoto. Então, acabei de comprar ali, ó. É só para você ter uma ideia como que é. Vou mostrar para vocês. Para quem tem curiosidade, qual é a concentração do natto? Aqui tem 4, deixa eu ver o peso. Qual é o peso que ele tem? 4 porções de 40 gramas. Aqui tem 40 gramas, ok? Só para você ter uma ideia, cada 100 gramas de natto tem mais 1.098 microgramas. Então, um potinho desse, que já tem 40 gramas, já tem 400 mcg. Que quantidade que a gente precisa por dia? É 65 mcg. Esse aqui tem 400. Então, 400 mcg, você só precisa 65. Nesse potinho, você come 5 dias, certo? Até 7 dias. Até pode ficar 6 dias, tá bom? Então, é quase uma semana. Então, uma semana você come um pouquinho. Um potinho de natto é suficiente, porque ele tem um problema, o vitamina K2 não guarda, ele não reserva até no seu organismo. Então, todo dia você tem que suplementar. Essa é uma fonte maior de MK7. O MK7 só come uma vez por dia, ele tem meia vida de 12 horas. Então, você não precisa suplementar mais que isso. Tem carne de porco, isso é muito pouco. Tem, por exemplo, salmão, tem cada 100 gramas tem 5,7 mcg, só que não é MK7, é MK4, porque tem mais 13 tipos de vitamina K2, né? MK4, MK5, dependendo da corrente dele. Então, a MK4 tem 4 correntes, o MK7 tem 7. Então, tem a MK8, 9, 10, 11. Agora, o que mais comum
o salmão, carne, normalmente tem a MK4. Eu vi também uma pesquisa que tem os queijos da França, da Holanda, da Inglaterra, também tem K2. Tem uma questão. Essa leite, a vaca tem que ter comido grama. Então, queijo é muito diferente. Então, não sei, aqui no Brasil, queijo, será que tem? Então, não sabe. Por exemplo, no Japão, cada 100 gramas de ovo, gema de ovo, cada 100 gramas dá 7 ovos. É muito ovo, né? 7 ovos, cada tem 15 gramas. Então, cada 7 ovos do Japão tem 64 mcg. Aqui tem Dr. First DK2, ele tem 65 mcg, né? Por isso toma essa. Já tem vitamina D, vitamina E, e ele é suficiente. Agora você precisa comer o ovo de Japão, né? Cada 7 ovos tem 64 mcg. Também funciona. Só que o ovo do Japão, a galinha do Japão, come muito folhas verdes. As folhas verdes têm vitamina K1 e fermentou, virou K2. Aí vem os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 15 microgramas cada 7 ovos. Então você precisa ter uma quantidade certa, você come 28 ovos. Eu acho que o nosso padrão de alimentação das galinhas aqui no Brasil deve ser o mesmo dos Estados Unidos. Come então ração, né? Come milho, Então essas galinhas, esses ovos que a gente tem, né? De grande, precisa comer 28 ovos. Gente, é muito mais fácil comer isso aqui do que come 28 ovos, gente. Por isso, esse nador que a gente fala, né? Essa dura 6 dias. Ó, eu vou abrir isso aqui. Tô quebrando. Vou abrir com mais cuidado. Tem um tempero. É assim, ó. Tá vendo? Esse é nador. É um negócio gruda. Tá vendo? Existe um tofu fedido na Liberdade, que veio da China também. Também tem vitamina K2. Também é outra fonte. É um soja fermentado. Olha a soja aqui, ó. Ela é soja. Esse que eu comprei veio do Japão. Portanto, é a soja não transgênica. Então, a quantidade que você pode comer, você só precisa comer uma colherzinha de café. Olha a quantidade. Quando você calcula a quantidade, sai mais barato. Então, eu gastei R$30. Cada um dá uns 4 potinhos, né? Faz conta. R$8 cada uma? 7 e pouco, menos de R$8 cada um. Durante uma semana, eu gasto mais ou menos R$1 por dia. R$1 por dia, né? R$8 por semana, que eu tenho vitamina K2 suficiente para não envelhecer mais. Aí a pessoa fala assim, não, eu não gosto. Tem outra, tem miso. A fermentação da miso é parecido, 2, 3 meses, muito parecido com nador. Só que não há pesquisa de quantitativa. Ninguém fez essa pesquisa para calcular quando tem no miso, né? Eu como muito miso. Essa aqui eu acho que veio do Japão. Eu que gosto mais que tem menos sal. E essa miso, você pode fazer misoshiro, pode fazer comer cru, né? A pessoa fala, eu não gosto. Permita-se modificar seus paladares. Permita-se se evoluir. Eu achei uma frase muito legal do Dr. Larry Ribeiro, que você pode envelhecer, morrer com saúde, igual lâmpada. A lâmpada, até o último segundo da vida, ele continua brilhando com luz. No momento que ele morre, pif, acabou. Ninguém merece ficar velho, 10 anos no hospital, sofrendo com sofrimento. Não, isso não é vida. Nesses 10 anos não é vida. Né? Vida de sofrimento, ninguém merece. Né? Você pode envelhecer sem ficar velho. Tem mais. A pessoa vai ter mais fontes. Sabe aquele chocolate? É aqueles repolho em conserva da Alemanha. A origem... Quem está morando na Rio Grande do Sul, Santa Catarina, você sabe como é chocolate, né? Ele também tem o MK7, só que a quantidade é muito pequena. Tem outra, eu descobri que, além de tudo isso, tem um peixe chamado enguia. Sabe aquele peixe que parece uma cobra? Tem mais vitamina K2. Não sei o que ele come algas, provavelmente, né? O intestino dele é diferente. Outros peixes não tem tanto, nem a salmão tão pouco, mas... essa peixe também, ele tem 63 cada 100 gramas. Um pedacinho dessa peixe parece uma cobra, parece uma fita, né? Que é uma quantidade diária, é a mesma quantidade dessa aqui. Só que você tem que, ele dura só 4 horas. Então você tem que, cada 4 horas tem que comer esse peixe. Vitamina K2, MK7,
essa fórmula MK7, ele tem 7 correntes, né? Ele dura mais tempo, né? Não é que mais eficiente, mas a meia-vida dele é mais longa. A gente fala assim, fica mais tempo no organismo, então ele faz mais trabalho, né? E aí você tem mais benefício. Então, retomando que você tem essas vitamina K2, que é uma fonte de rejuvenescimento, mas você tem nadol, você tem ovo caipira. Se você tem aquele ovo caipira, aquela carinha comia muito folhas verdes, né? Meu pai fazia muito, ele fazia alface, acelga e dava para carinha. Então, aquela ovo pode ter muito mais K2 do que aqueles carinha que não comia folha. Então, você também, o boi que comia grama verde também tem. O porco que comia folhas verdes também tem. A carne dele tem K2. E o queijo. Então, tem que ver o queijo, que tipo de vaca que está fazendo leite, que está fazendo queijo. Então, queijo é uma fermentada. Quanto mais tempo de fermentação, possivelmente ter mais K2. Mas essa queijo que é feito de leite de vaca, essa vaca tem que comer a grama. Se essa vaca não come grama, não tem vitamina K1, portanto não vai fermentar para K2. Menaquinona, né? A firoquinona não funciona, tem que ser menaquinona. Então, essas são fontes naturais de vitamina K2, mais uma vitamina de rejuvenescimento, de melhora a circulação, melhora seu osso, dente e ainda sua pele, ok? Gostou desse vídeo? Compartilha com seus amigos. A gente vai dando mais aulas sobre vitamina K2. Se possível, eu vou dar mais informações, eu vou pesquisar mais. Próximo vídeo eu espero que a gente faça uma fermentação de repolho. E você pode fazer essa em sua casa. E aí você pode ter fonte de K2 inesgotável, né? Tem uma saúde perfeita. Muito obrigado. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.